Saiu o capítulo 1182 do mangá de One Piece e esse novo capítulo nos trouxe uma revelação gigantesca. E no início do capítulo já vemos que o Imu foi atingido pelo ataque do Loki, mas infelizmente não funcionou. Loki fala que ainda consegue sentir a presença dele. Ele também fala que ele tá muito grande para continuar mantendo a vista corretamente no Imu. E assim o Imu sorridente e fala Nidhogg. E pensar que nós nos encontraríamos novamente nesse mundo, traidor. É pelo que parece realmente, mano, o Imu foi traído. Agora não sei o que rolou, né? E assim, com a chegada do Loki transformado junto com o Hagiri, começa a nevar. O Imu até fala neve, aí depois o Imu responde falando claro, apesar o relâmpago convém da colisão do gelo. E fala que juntos a energia deles é excepcional. Então assim Imu pega e fala pro Hagiri, falando que ele está da mesma forma que ele lembra dele nesse tempo todo aguardando pelo novo mestre. E assim Imu também fala que ele está se sentindo muito nostálgico. E logo após isso a gente vê embaixo aparecendo o nome do Hagiri, o martelo, fruta mística do esquilo modelo Ratatusk. Caraca, mano, e o Hagiri é um martelo que comeu uma Akuma no Mi do esquilo, aura máxima. E assim com tudo isso, a batalha entre Loki e Imu finalmente fica cada vez mais tensa, mano. E Loki continua dando seus disparos de raio no Imu, enquanto isso o Imu usa uma técnica chamada Nova Eclipse. E assim vemos a Bonnie também com a Lilith, enquanto a Bonnie fala que isso é assustador. E assim a Lilith fala pra Bonnie voltar, e a Bonnie fala que não é como se ela fosse lutar contra aquilo, né? Mas pois é, logo após isso a gente vê a Lilith e a Bonnie cuidando do Sandy, enquanto o Sandy tá ferido no chão. E logo após o Sandy se levanta e a Bonnie fala pra ele esperar. Mas lógico, né, que logo após isso o nosso bravo cozinheiro pega e fala que ele não pode recuar. E lembra da fala do seu inimigo, onde pega e fala pra ele que ele acha que não precisa acabar com ele de verdade agora. E fala também que ele admite que isso é loucura, o Sandy ainda está respirando. E assim o Sandy pergunta pra ele para onde ele vai, e ele fala que está indo cumprir com a missão dele. Ele até pergunta se o Sandy não percebeu que o poder dele agora está transbordando. E assim o Sandy, fazendo uma cara muito séria, pega e fala que aquele imbecil ainda não desistiu do plano de capturar as crianças. E assim o Sandy avança rapidamente para o campo de batalha novamente, falando que ele não pode deixar que o esforço de todos tenha sido em vão. E fala que o Sop e o Luffy adoram esse país, e o objetivo dele, pessoal, é proteger Elbaf. E também que é a ilha de beldades gigantes. E também vemos rapidamente a Robin e o Saul finalmente aliviados porque descobriram uma passagem secreta que leva para um subterrâneo, aonde vemos que a coruja salvou todos os livros e assim eles ficam aliviados por isso. Logo após isso a gente vê o desgraçado do Somes empurrando um navio gigantesco para concluir o plano de capturar as crianças, e agora ele está muito mais forte. E fala através do caracol Dedemushi que ele encontrou um navio gigante. E fala para trazer os pirralhos lá com ele logo rápido em 5 minutos. Também vemos o Chopper cuidando do machucado da nossa linda gigante que teve seus dedos cortados por Imu e de todos os outros que acabaram feridos nessa batalha até o momento. E assim finalmente corta para onde tá o Zoro e ele tá pegando a carona com o gigante. E fala que pede desculpa, mas se ele fosse sozinho ele ia custar muito para chegar lá, aonde os inimigos estão. Assim o gigante que tava com ele fala que apesar disso tudo eles são sortudos por ter eles ao lado dele lutando nessa batalha. E o Zoro pega e fala pra ele não se preocupar. Afinal de contas, o lema do capitão deles é basicamente o país do nosso amigo é o nosso país também. Assim o Zoro também pega e se pergunta o que são essas chamas negras, porque elas acabaram se transformando em explosivos. E fala também que os cavaleiros que eles tinham derrotado acabaram se recuperando. E a gente pode ver na mão do Zoro que ele está segurando as chamas que o Imu lançou nele, que acabou se tornando em munições explosivas. E fala também que se não resolver isso logo, as coisas vão ficar feias. Logo após isso, vemos o desgraçado do Killigihan falando que fez algo terrível. E o Somes pergunta o que ele fez. Ele acaba falando que invocou o seu pior pesadelo, que no caso era algo que ele não deveria ter feito, mas acabou fazendo sem querer. E assim eles falam que já tá feito, então não tem o que fazer. Só usar isso a favor deles. E o Somes fala também que eles não podem mais falhar, porque afinal de contas agora eles têm que mostrar o devido valor à frente do grande poderoso, que no caso é o Imu. E assim de repente uma chuva muito forte começa a cair sobre Elbaf. E assim do nada vemos uma mão gigante de água aparecendo segurando as crianças, e elas pedindo socorro, e falando que tem alguma coisa lá fora. E assim o Killigihan pega e fala que para aqueles que nasceram acima das nuvens, a ideia de ter água caindo do céu é tenebrosa. E fala que ele sempre ouviram história não sobre só o clã Di ou Nika, mas também sobre um monstro conhecido como Deus da Chuva, o monstro que destrói todos do mundo inferior com águas pesadas. E também é mencionado que ela aparece com o ritmo da chuva, e o seu nome é Deusa da Chuva, Zazar. E assim vemos o Killigihan e o Somes sorrindo, feito os dois imbecil, falando que finalmente está levando as crianças, e o Killigihan manda o Somes se preparar. E assim o Somes também fala que eles podem salvá-las a qualquer momento. E assim o Zoro percebe que está havendo uma grande comoção na vila, onde ele pega e fala, nada bom, há uma comoção na vila.
deveríamos voltar. Aí do nada ele fala, ah não, vai ficar tudo bem. É quando ele avista o Sandy, mas o Sandy também avista ele. E assim ele pega e grita pro Sandy falando pro Sandy não estragar tudo. E o Sandy pega e grita de volta pro Zoro falando o mesmo pra você. E assim a corrida pra salvar Elbaf finalmente começa. E fim do capítulo 1182. E na moral agora a grande batalha vai começar. Zoro e Sandy finalmente vão começar a lutar a sério. O Luffy ainda não apareceu, mas tá prestes a aparecer logo logo. Então se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui.